A Rua Garibaldi corria silenciosa pelo subúrbio de San Fernando, na Grande Buenos Aires. Casas modestas se alinhavam em ambos os lados da via, habitadas por famílias operárias que seguiam suas rotinas com a regularidade característica dos bairros afastados do centro. O som distante dos ônibus marcava o entardecer, misturado ao barulho de portões se fechando e ao cheiro de jantar sendo preparado. Nada naquele endereço sugeria que estava prestes a entrar para a história. Era maio de 1960 e a Argentina vivia um período de relativa estabilidade após décadas turbulentas. O país havia se tornado destino de milhares de imigrantes europeus no pós-guerra, muitos fugindo das ruínas do continente devastado. A política de portas abertas facilitava a chegada de trabalhadores estrangeiros que chegavam com documentos nem sempre examinados com rigor. Entre esses imigrantes, havia homens com passados que preferiam manter enterrados. Um deles caminhava regularmente por aquela rua, todos os dias, no mesmo horário. Usava óculos de armação fina, tinha o cabelo cuidadosamente penteado e repartido, carregava uma pequena marmita de metal. Para os vizinhos, era Ricardo Clement, um alemão discreto pai de família que trabalhava em uma fábrica da Mercedes-Benz e vivia ali havia mais de uma década. Clement era visto como um homem educado, mas distante. Não frequentava bares, não participava de festas de vizinhança. Sua vida parecia resumir-se ao trabalho e à família. Os filhos estudavam nas escolas locais, a esposa cuidava da casa. Uma família como tantas outras. Mas aquele homem guardava um segredo que o mundo inteiro procurava havia 15 anos. Seu nome verdadeiro era Adolf Eichmann. E ele não era um trabalhador comum fugindo da pobreza europeia. Era um oficial da SS, peça central na logística que deportou milhões de judeus para os campos de extermínio durante a Segunda Guerra Mundial. Enquanto caminhava naquela noite de maio, voltando para casa após mais um dia de trabalho, Eichmann não sabia que estava sendo observado. Do outro lado da rua, em veículos comuns, agentes israelenses registravam cada movimento. Haviam cruzado continentes com identidades falsas, alugado casas no bairro, estudado meticulosamente a rotina daquele homem durante semanas. A operação estava prestes a começar, mas para entender como se chegou àquele momento, é necessário retroceder 15 anos até o final da guerra que havia devastado a Europa e revelado ao mundo a escala real do genocídio perpetrado pelo regime nazista. Quando a Alemanha nazista caiu em maio de 1945, o mundo se deparou com uma realidade que ultrapassava a compreensão humana. As tropas aliadas que libertaram os campos de concentração encontraram pilhas de corpos, câmaras de gás ainda impregnadas pelo odor do Zyklon B, crematórios que haviam funcionado ininterruptamente durante anos. 6 milhões de judeus haviam sido assassinados. Nos meses seguintes, começaram os julgamentos de Nuremberg. Líderes nazistas foram levados ao tribunal para responder por crimes contra a humanidade. Durante os depoimentos e a análise de documentos, um nome aparecia repetidamente como peça fundamental da engrenaria da morte: Adolf Eichmann. Ele não comandava campos de extermínio, não operava câmaras de gás, não executava prisioneiros diretamente. Eichmann organizava os trens. Como tenente-coronel da SS e chefe do departamento responsável por assuntos judaicos, Eichmann havia coordenado a logística das deportações em massa. Horários ferroviários, rotas de transporte, listas de deportados. Uma burocracia meticulosa a serviço do assassinato industrial. Suas planilhas decidiam quem seria enviado para onde, quando e em que quantidade. Testemunhas nos julgamentos descreveram sua eficiência fria, sua obsessão pelos detalhes administrativos. Eichmann tratava o genocídio como um problema de otimização logística. Após o fim da guerra, as forças americanas capturaram Eichmann, mas não tinham conhecimento completo de quem ele realmente era.
Ele usou uma identidade falsa e conseguiu escapar de um campo de prisioneiros em 1946. Durante 4 anos, viveu escondido na Alemanha, mudando constantemente de local, trabalhando em fazendas remotas. Em 1950, usando documentos fornecidos por redes clandestinas que auxiliavam ex-nazistas, embarcou para a Argentina. O país sul-americano havia se tornado refúgio para centenas de criminosos de guerra. O governo argentino, sob influência de setores simpatizantes do fascismo, facilitava a entrada de europeus sem examinar rigorosamente suas origens. Eichmann desembarcou em Buenos Aires, assumiu o nome de Ricardo Clemente e gradualmente reconstruiu uma vida. Trabalhou inicialmente em empregos modestos, depois conseguiu um posto na Mercedes-Benz. Trouxe a família da Europa, comprou a casa na Rua Garibaldi. Durante uma década, viveu como se o passado tivesse sido definitivamente apagado. Enquanto isso, caçadores de nazistas e sobreviventes do Holocausto mantinham viva a busca por responsáveis que haviam escapado. Mas Eichmann parecia ter desaparecido completamente. Não havia rastros, não havia pistas concretas. Até que, em 1957, uma informação inesperada chegou aos ouvidos de quem sabia o que fazer com ela. A pista surgiu de forma quase casual, mas reveladora. Lothar Hermann, um imigrante judeu-alemão que vivia em Buenos Aires e havia perdido a visão devido à tortura sofrida em campo de concentração, tinha uma filha adolescente chamada Silvia. A jovem começou a namorar um rapaz da região, filho de um imigrante alemão. O jovem, Klaus Eichmann, filho de Ricardo Clement, fazia comentários abertamente favoráveis ao nazismo. Falava com orgulho sobre o regime de Hitler, sobre a superioridade ariana, sobre o que considerava a grandeza do Terceiro Reich. Lothar Hermann percebeu que aqueles comentários não eram apenas opiniões políticas de um jovem. Havia algo familiar neles, algo que ecoava discursos que ele próprio havia ouvido durante a guerra. Começou a investigar discretamente e descobriu que o pai do rapaz, Ricardo Clement, havia chegado à Argentina exatamente no período em que muitos nazistas fugiam da Europa. Em 1958, Hermann enviou uma carta ao procurador-geral do estado de Hesse, na Alemanha, Fritz Bauer. Bauer era judeu, havia sido perseguido pelos nazistas e retornado à Alemanha após a guerra com a convicção de que muitos criminosos de guerra ainda ocupavam posições importantes no país. Desconfiava profundamente das instituições alemãs do pós-guerra e de sua vontade real de processar ex-nazistas. Ao receber a denúncia sobre o possível paradeiro de Eichmann, Bauer tomou uma decisão extraordinária e arriscada. Em vez de comunicar às autoridades alemãs ou argentinas, repassou a informação diretamente ao serviço secreto israelense. A carta chegou às mãos de Isser Harel, chefe do Mossad, em março de 1960. Para Harel e para o governo israelense, capturar Eichmann não era apenas uma questão jurídica, era uma necessidade moral. Um recado ao mundo de que crimes contra a humanidade não prescrevem, não são esquecidos, não ficam impunes. Mas havia obstáculos práticos imensos. A Argentina não tinha acordo de extradição com Israel. Qualquer pedido oficial poderia alertar Eichmann, que poderia desaparecer novamente. Além disso, não havia garantia de que o governo argentino colaboraria. Harel apresentou a situação ao primeiro-ministro David Ben-Gurion. Após análise cuidadosa, a decisão foi tomada. Seria realizada uma operação clandestina em território estrangeiro. Agentes do Mossad foram selecionados e enviados a Buenos Aires com identidades falsas. Alugaram apartamentos, compraram veículos, estabeleceram pontos de observação. Durante semanas, seguiram silenciosamente um homem que acreditava estar completamente seguro. A rotina de Ricardo Clement era previsível. Tomava o ônibus 203 todos os dias no mesmo horário. Descia sempre no mesmo ponto, caminhava pela Rua Garibaldi até sua casa.
A regularidade facilitava o planejamento, mas também criava risco. Qualquer quebra na rotina poderia indicar que ele suspeitava de algo. Os agentes israelenses trabalhavam com precisão cirúrgica. Fotografaram Clement de diversos ângulos, tentando comparar suas feições com as fotografias antigas de Eichmann. A semelhança era notável, mas não definitiva. Ele havia envelhecido. Estava mais magro. Usava óculos. Era necessário ter certeza absoluta antes de agir. Um detalhe anatômico específico foi crucial. Registros médicos indicavam que Eichmann tinha uma cicatriz característica na testa, resultado de um acidente de motocicleta durante a guerra. Os agentes conseguiram fotografar Clement de perto. A cicatriz estava lá. A identificação estava confirmada. Restava planejar a captura. A operação deveria ser rápida, silenciosa e sem violência desnecessária. Qualquer erro poderia resultar em confronto com autoridades argentinas, criando um incidente diplomático de proporções imprevisíveis. Pior ainda, poderia permitir que Eichmann escapasse novamente. O dia escolhido foi 11 de maio de 1960. A equipe montou uma operação de precisão. 2 carros seriam usados, um para a captura, outro como apoio. A abordagem aconteceria na rua Garibaldi, no trecho mal iluminado entre o ponto de ônibus e a casa de Eichmann. O momento exato seria quando ele caminhasse sozinho pela calçada. Às 19h40, o ônibus 203 parou no ponto habitual. Ricardo Clement desceu, como fazia todos os dias. Começou a caminhar pela rua deserta, carregando sua marmita sem pressa. Não percebeu os carros estacionados com motores ligados. Quando estava a poucos metros de sua casa, os agentes israelenses entraram em movimento. O carro de captura avançou rapidamente, parando à sua frente. 3 homens saltaram. Um deles perguntou em espanhol: "Um momento, senhor." Eichmann virou-se confuso. Antes que pudesse reagir, foi agarrado e imobilizado. Tentou gritar, mas uma mão cobriu sua boca. Em questão de segundos, foi empurrado para dentro do veículo. Tudo aconteceu tão rapidamente que nenhum vizinho percebeu. O carro arrancou em direção a uma casa segura que os agentes haviam alugado em outra parte da cidade. Eichmann estava em choque, respirando com dificuldade, tentando entender o que estava acontecendo. Dentro do veículo, um dos agentes disse em alemão: "Se você gritar, terá de ser silenciado de forma mais drástica. Se ficar calmo, não sofrerá nenhum dano." Eichmann permaneceu em silêncio. Na casa segura, foi colocado em um quarto preparado especialmente para mantê-lo isolado. Durante os dias seguintes, foi interrogado. Inicialmente, tentou manter a farsa de que era Ricardo Clement, mas confrontado com evidências e documentos, finalmente admitiu. Seu nome verdadeiro era Adolf Eichmann, tenente-coronel da SS. Perguntaram se ele entendia por que estava sendo detido. Eichmann respondeu que sim, sabia exatamente do que era acusado. A operação agora entrava em sua fase mais delicada: tirar Eichmann da Argentina sem ser descoberto. Manter um prisioneiro escondido em território estrangeiro, mesmo em uma casa isolada, era extremamente arriscado. A cada dia que passava, aumentava a possibilidade de que alguém notasse seu desaparecimento e alertasse as autoridades. A família certamente já teria reportado o sumiço de Ricardo Clement. O plano de saída foi elaborado com meses de antecedência. Israel havia anunciado que enviaria uma delegação oficial a Buenos Aires para participar das comemorações dos 150 anos da independência argentina. Um avião da companhia aérea El Al pousaria em Buenos Aires em 20 de maio, transportando a delegação. Esse mesmo avião levaria Eichmann de volta a Israel. Durante os 9 dias entre a captura e o voo, Eichmann permaneceu na casa segura. Foi tratado corretamente, alimentado, permitido que fizesse sua higiene pessoal. Os agentes seguiam instruções estritas. Nenhuma violência, nenhum abuso. Ele seria levado vivo para enfrentar julgamento.
Eichmann, por sua vez, mostrava-se surpreendentemente cooperativo. Respondia perguntas, confirmava detalhes de sua biografia, parecia quase resignado. Em determinado momento, disse a um dos agentes que sabia que um dia seria encontrado. No dia 20 de maio, a operação final começou. Eichmann foi sedado com medicamentos que o deixaram em estado semiconsciente. Vestiram nele um uniforme de tripulante da El Al. Documentos falsos foram preparados, identificando-o como um funcionário israelense doente que precisava retornar urgentemente ao país. O grupo dirigiu-se ao aeroporto de Ezeiza. No controle de segurança argentino, os guardas examinaram os documentos. Um deles perguntou sobre o estado do suposto tripulante doente. Os agentes israelenses explicaram que ele havia contraído uma infecção e estava sendo transportado de volta para tratamento médico em Israel. Os guardas aceitaram a explicação. Eichmann foi levado ao avião, colocado em uma cabine isolada. Permaneceu sedado durante toda a preparação para a decolagem. Quando o avião finalmente deixou o solo argentino e ganhou altitude, os agentes souberam. Haviam conseguido. Após horas de voo sobre o Atlântico, quando já estavam fora do espaço aéreo argentino, o comandante da aeronave fez um anúncio à tripulação. Temos a bordo um passageiro especial. É Adolf Eichmann e estamos levando-o para ser julgado em Israel. No dia 23 de maio de 1960, o primeiro-ministro David Ben-Gurion subiu à tribuna do Knesset, o parlamento israelense, e fez um anúncio histórico. Tenho de informar que Adolf Eichmann, um dos maiores criminosos de guerra nazistas, foi encontrado pelo Serviço de Segurança israelense. Ele será levado a julgamento em Israel sob a lei de 1950 para o julgamento de nazistas e seus colaboradores. A notícia percorreu o mundo em minutos. A reação internacional foi imediata e dividida. A Argentina protestou veementemente contra a violação de sua soberania. O governo argentino argumentava que, independentemente dos crimes que Eichmann pudesse ter cometido, Israel havia realizado uma operação militar ilegal em território estrangeiro, equivalente a um sequestro. O caso foi levado ao Conselho de Segurança das Nações Unidas. Durante semanas, diplomatas debateram o precedente que a ação israelense estabelecia. Alguns países apoiaram Israel, argumentando que crimes contra a humanidade transcendiam fronteiras nacionais. Outros alertavam que permitir operações clandestinas de captura em território estrangeiro criava um perigoso precedente para violações de soberania. Israel apresentou desculpas formais pela violação da soberania argentina, mas manteve Eichmann sob custódia. Argumentou que o julgamento do homem responsável pela logística do Holocausto era questão de justiça universal, não apenas israelense. A Argentina aceitou as desculpas, mas o incidente criou tensões diplomáticas que levariam anos para serem completamente resolvidas. Enquanto a disputa diplomática ocorria, Eichmann estava detido em uma prisão de segurança máxima em Israel. Advogados foram designados para sua defesa. O julgamento seria público, transmitido ao mundo inteiro. Em 11 de abril de 1961, começou o que seria um dos julgamentos mais importantes do século XX. Adolf Eichmann foi levado ao tribunal dentro de uma cabine de vidro à prova de balas. A medida não era apenas de segurança contra possíveis ataques, mas também tinha valor simbólico. Separava fisicamente o acusado das vítimas que viriam testemunhar. Durante meses, mais de 100 testemunhas prestaram depoimento. Sobreviventes do Holocausto relataram publicamente, muitos pela primeira vez, aquilo que haviam vivido. Descreveram as deportações, a chegada aos campos, a separação de famílias, o assassinato sistemático. Eichmann ouviu tudo sentado em sua cabine, tomando notas, ocasionalmente conversando com seus advogados.
Sua postura era a mesma que mantivera durante toda a sua carreira, a de um burocrata cumpridor de ordens. Quando teve oportunidade de falar, Eichmann não negou sua participação na organização das deportações. Confirmou que havia coordenado o transporte de milhões de pessoas para os campos, mas argumentou que era apenas um funcionário, seguindo ordens superiores. Alegou que não tinha poder de decisão, que apenas executava determinações de seus superiores hierárquicos. Os documentos apresentados pela acusação contradiziam essa versão. Registros mostravam que Eichmann havia, em diversas ocasiões, tomado iniciativas próprias para acelerar deportações. Havia pressionado governos aliados da Alemanha para entregar judeus. Havia se gabado, em documentos internos, de sua eficiência em enviar judeus húngaros para Auschwitz, mesmo quando a guerra já estava perdida. Um dos momentos mais impactantes do julgamento foi a exibição de filmes feitos pelos próprios nazistas, mostrando as condições nos guetos e a chegada de deportados aos campos. Eichmann assistiu impassível. Em dezembro de 1961, após 8 meses de julgamento, o tribunal apresentou seu veredicto. Adolf Eichmann foi considerado culpado de crimes contra o povo judeu, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e pertencimento a organizações criminosas. A sentença foi a morte por enforcamento. Os advogados de defesa recorreram à Suprema Corte de Israel. O recurso foi negado. Eichmann então enviou uma carta pessoal ao presidente de Israel, Yitzhak Ben-Zvi, pedindo clemência. O pedido foi negado. Na noite de 31 de maio de 1962, pouco antes da meia-noite, Adolf Eichmann foi levado a uma sala especialmente preparada na prisão de Ramla. Estava calmo, recusou atendimento religioso. Suas últimas palavras foram: após um curto período, senhores, todos nos encontraremos novamente. Esse é o destino de todos os homens. Viva a Alemanha, viva a Argentina, viva a Áustria. Estes eram os 3 países com os quais estive mais conectado e que não esquecerei. Eu acreditava no meu Führer. Eu tinha de obedecer às regras da guerra e à minha bandeira. Estou pronto. Adolf Eichmann foi executado por enforcamento às 23h58. Foi a única execução civil realizada em Israel até hoje. Seu corpo foi cremado imediatamente. Seguindo instruções precisas do governo israelense, as cinzas foram coletadas, levadas de barco para além das águas territoriais israelenses e lançadas ao mar Mediterrâneo. Não haveria túmulo, não haveria lugar de peregrinação, não haveria símbolo físico algum. Os restos mortais de Adolf Eichmann desapareceram nas águas internacionais, sem deixar rastro. O julgamento de Eichmann teve consequências que ultrapassaram em muito o destino individual de um criminoso de guerra. Pela primeira vez, sobreviventes do Holocausto testemunharam publicamente, em detalhes, diante de câmeras que transmitiam para o mundo inteiro. Gerações que haviam crescido após a guerra ouviram, pela voz de quem viveu, a realidade do genocídio. Israel estabeleceu que crimes contra a humanidade poderiam ser julgados mesmo décadas após sua ocorrência. A filosofia, onde quer que estejam serão encontrados, tornou-se política de Estado em relação a criminosos de guerra nazistas. O julgamento também levantou questões filosóficas e legais que continuam sendo debatidas. Hannah Arendt, filósofa que cobriu o julgamento, cunhou a expressão banalidade do mal, ao observar que Eichmann não era um monstro excepcional, mas um burocrata medíocre que transformou o assassinato em rotina administrativa. A Rua Garibaldi, em San Fernando, continua como sempre foi. Casas simples, famílias trabalhando, crianças brincando nas calçadas. Não há placas comemorativas. Não há monumentos, não há sinais visíveis do que aconteceu ali naquela noite de maio de 1960, mas aquele endereço representa algo que transcende um sequestro ou um julgamento. Representa a memória coletiva da humanidade sobre seus momentos mais sombrios.
Representa a recusa em esquecer, a determinação em responsabilizar. 15 anos depois do fim da guerra, o mundo viu que o tempo não apaga crimes dessa magnitude. Que não existe esconderijo definitivo para aqueles que participaram do assassinato industrial de milhões e que a justiça, mesmo imperfeita, mesmo tardia, permanece como o único antídoto possível contra a tentação do esquecimento.